como que começou tudo isso, né? A história da Biguá, se você já tinha uma bagagem antes, né, no mercado, se se aventurou nesse setor automotivo, como que era naquela época? Eu vou contar a minha história rapidamente. Eu sempre fui muito mal na escola, isso não é segredo para ninguém. E quando eu tinha uns 16 anos, meu pai falou, você precisa fazer algum curso profissionalizante. E aí que eu fui fazer eletrônica na Fundação Educacional de Bauru e me identifiquei com o curso? Com o curso, né? Gostei demais e comecei a consertar algumas coisas, fui monitor da escola e comecei a fazer alguns consertos em casa. Fui trabalhar num banco, no Banespa, que na época é o Banco do Estado de São Paulo, né? Fui trabalhar, mas fiquei 2 meses, saí e montei a loja. E com a loja nós ficamos até agosto desse ano passado aqui, que eu acabei me desfazendo da loja, né? Que legal. Então, eu fui instalador por 17 anos, eu mesmo que era o instalador, eu consertava também. Aí, depois de 17 anos, eu sempre fui muito impulsivo para comprar, até uma briga minha do Gustavo de sempre. Eu gosto de comprar, né? Eu acho que só vende quem tem. Quem não... Você não tem estoque, você não vai vender. E eu comecei a comprar, eu ia comprar uma antena, por exemplo, da Truf na época, o vendedor ia lá e queria me vender 10, eu já perguntava quanto custava se eu pegasse 20, era mais barato, 100, o preço era melhor. Foi. Eu sei que chegou uma época, eu tinha a cidade de Pederneiras com 35 mil habitantes, certo? E eu tinha 1.100 antenas do Fusca. E acho que não tinha 1.100 Fusca na cidade. Você entendeu? Então... Você estava no Pederneiras lá no Pará, lá em cima lá? Não, Pederneiras ao lado de Bauru. Ah, tá. Tem uma aqui também. Tá, entendi. Bauru. E com isso eu fui formando grande estoque e chegou uma hora, quando houve a mudança para o Fernando Collor de Mello, e o presidente deu aquele congelamento de preço, aqueles negócios, e eu falei, preciso fazer esse produto virar. Foi aí que eu comecei a ter a ideia de trabalhar na distribuição. E pus toda aquela mercadoria minha... Com as antenas do Fusca. Rua também. Antena, fitas isolantes, parafusos. Nessa época era o que mais vendia, era antenas. Antena. Eu não tinha... antenas, parafusos, fitas isolantes. Miudeza, né? Miudezas, né? Cintas plásticas. Você já tinha bastante espaço para estocar, Biguá? A minha loja era um tamanho legal, mas a minha distribuidora começou com 4 prateleiras daquelas de 30 centímetros de ferro aí que você vê. Sim. Foi assim que nós começamos. Foi trabalhando, pegando amizade com todo mundo, e uma vantagem muito grande que a gente teve um bom crescimento é que eu conhecia o produto porque eu era instalador. Sim. Então eu acabava vendendo o produto, e a dúvida que o meu cliente tinha, eu tirava a dúvida, explicava como fazia, e isso foi aos poucos a galera deu uma certa... Né, teve uma facilidade em começar. E você já conhecia muitos outros lojistas e profissionais na época? Conhecia bastante. De Bauru conhecia bastante deles. Jaú, e a minha loja, ela tinha uma boa penetração, assim, em todo o interior. Eu tinha, inclusive, bastante clientes, até daqui da capital, que conheciam o nosso trabalho lá. Então, quando eu comecei, eu não tive muita dificuldade nessa parte. Mas você acha que não teve por conta do mercado lá atrás também um pouco era melhor, né? Era melhor, e também distribuidoras tinha poucas. Não tinha tanto acesso, né? Não era tão fácil o acesso à mercadoria. Porque eu acredito que essas antenas da Truf seriam antenas de furar indo para a lama, certo? Sim, né? Porque naquela época não tinha ainda praticamente antena interna, era um... Para a lama tinha que furar. Não, tinha, mas era um bebezinho, né? Era muito difícil, inclusive. Né? Eu peguei um pouco dessa época aí. Meu pai conta que vinha muitas vezes para São Paulo comprar mercadoria, né? Tinha que pegar o carro, vir para São Paulo, comprar mercadoria. Encher o porta-malas. Não dava para ter conhecimento de toda a mercadoria que existia, né?
Igual hoje, né? Hoje você entra na internet e tá lá. Tá tudo lá. Tudo que existe, você já tem na palma da mão. Antigamente não, tinha que sair garimpando o que existia, né? Sim. Foi aí eu comecei com a distribuição, isso foi em 79, eu comecei com 79 eu comecei com a loja. E depois quando saiu a Kombi Clipper? Em 97. Eu lembro, marcou porque eu comprei uma Kombi Clipper nova para começar a fazer. E em 97 eu continuei com a loja e continuei com a distribuição. Aí foram mais uns 10 anos, aí minha mulher continuou com a loja, né? E eu fiquei na distribuição. Minha mãe sempre trabalhou com meu pai. Sempre trabalhou muito. De namorada, comigo, né, pai? De mesmo? namorada, já começou Legal, a trabalhar né? comigo. Sim, sim. E sempre me Serrava deu uma força tampão total. lá. Tico-tico na mão. Saiu um funcionário. Quase tirou um dedo fora. Saiu um funcionário. Trabalhador. Vem, sobe aqui, vem me ajudar. E ela vinha mesmo, eu ia desmontando as portas do carro. A gente fazia... Eu tinha agenda lotada da semana para fazer. Todo dia eu fazia 16 a 17 carros. Todo dia. Que legal, hein? Todo dia fazia. E ela me ajudava. Sempre meu braço Metia a mão direito. na massa lá. Sempre. Cara, que legal. Aí... Isso é até mais um negócio pro Biguá fazer. Aí é uma consultoria como unir o casamento e negócios, né? Hoje dá curso O dia de tudo, todinho, né? o dia todinho junto, depois o dia à noite, todinho em casa. É isso aí. Mas sempre foi minha parceira, graças a Deus, em todas, família e tudo mais. Muito bom. Que bom. Que bom. Parabéns, Biguá, pela Você história. vê como é aí. que é, né? Ô, Biguá, e por exemplo, a loja naquela época lá, como que funcionava? Como que era o cenário quando você começou? Em 79 ali, ele já estava um pouquinho na transição, assim, já estava finalizando ali o governo... qual que era na época? Eu acho que era o Gás. Isso, o gás, né? Tava finalizando o gás, começou uma abertura econômica já, tipo, né? Então tava numa transição. Como que era esse cenário naquela época? Nessa época, assim, o comércio era bastante aquecido, devido à inflação que era tão alta, e a gente fala em juros de 80% ao mês. Imagina, Ô, louco. 80% Inflação, ao mês. né, E às vezes de um dia para o outro, né? Mudava muito, Todo né? final de mês mudava em 80%, tanto o salário quanto... Então o mercado era muito aquecido, era muito fácil na cabeça do consumidor. Ele já ia ganhar o dobro no mês que vem, né? Pois é, cara. Só que que a louco, mercadoria né? também É ia uma custar o loucura. dobro no mês que vem. Né? Mas E era Por muito isso é bom você engraçado. comprar antes, né? Isso, mas era é o que muito o meu pai começou a engraçado fazer. que era por exemplo, um negócio que custava R$120, por exemplo. O cara ia fazer em 3 vezes, a primeira era 40, a segunda já era 80. Ele não tem a noção. E a terceira 120, e mesmo assim O cara comprava. Você entendeu? E tinha condição de pagar. Então era um mercado bastante aquecido e de muito trabalho, né? Como sempre, né? Se você trabalha mesmo, tem, né? Sim, com certeza. Então eu lembro que eu fazia, eu instalava som o dia inteiro, lá das 6 da manhã às 8 eu arrumava os rádios PX e amador da usina São José, que era uma Zilo Lorenzetti lá, e eu arrumava, dava manutenção nisso. Trabalhava o dia todo e à noite eu dava manutenção no centro de processamento de dados do Bradesco. Que Eu legal, arrumava hein? os computadores, fazia a parte técnica, né? Sim. E assim foi. Foi tocando assim Toquei até... um bom tempo, Sem parar. sem parar. Loja, Sem parar rádio mesmo. e informática.